Seja muito bem-vindo ao canal Gigante da Colina em Foco, o espaço onde o torcedor vascaíno raiz, que viveu os tempos gloriosos de Roberto Dinamite, Edmundo e Juninho Pernambucano, encontra informação séria, respeito à história e aquele toque de nostalgia que jamais deve ser esquecido. Hoje, infelizmente, a notícia não é das mais agradáveis para a imensa torcida cruz-maltina. Em entrevista recente, o técnico do Flamengo, Felipe Luís, declarou que já considera o próximo clássico contra o Vasco, no domingo, como vitória certa para sua equipe. A fala gerou grande polêmica e foi encarada como um sinal de desrespeito à tradição do nosso clube. Se você deseja entender todos os bastidores dessa declaração, a repercussão entre os jogadores do Vasco, a resposta nos corredores de São Januário e, claro, o impacto que esse tipo de provocação pode ter no desempenho da equipe, já deixe o seu like. Inscreva-se no canal Gigante da Colina em Foco e comente. Você acredita que o Vasco deve transformar essa provocação em motivação dentro de campo? A declaração de Felipe Luís caiu como uma bomba no noticiário esportivo. O treinador do Flamengo, em tom de confiança extrema, afirmou em coletiva que já considera o clássico contra o Vasco uma vitória garantida. Para muitos, a fala soa como soberba e falta de respeito a um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro. Segundo Felipe Luís, sua equipe vive um momento de estabilidade e superioridade técnica, o que, em sua visão, torna o confronto praticamente resolvido antes mesmo de a bola rolar. Sabemos da nossa força e não temos dúvida de que vamos sair vencedores, teria dito o treinador, em fala que rapidamente se espalhou pelas redes sociais. A reação não demorou. Torcedores do Vasco, ao tomarem conhecimento da entrevista, mostraram profunda indignação. Muitos lembraram que a história dos clássicos entre Vasco e Flamengo é recheada de surpresas, e que a confiança excessiva já custou caro aos rubro-negros em diversas ocasiões. Internamente, em São Januário, a fala também não foi bem recebida. Fontes próximas ao elenco revelaram que os jogadores ficaram incomodados com a postura do treinador adversário e já tratam o clássico como uma verdadeira decisão. O capitão do Vasco, em conversas reservadas, teria afirmado que o grupo precisa usar esse episódio como combustível. Se eles já acham que venceram, nós entraremos em campo para provar justamente o contrário, declarou, segundo a apuração de bastidores. A diretoria do Vasco também tomou nota da situação. Embora não tenha emitido comunicado oficial, dirigentes confidenciaram que enxergam a fala de Felipe Luís como um claro desrespeito à grandeza do clube. A rivalidade histórica entre Vasco e Flamengo torna qualquer declaração desse tipo ainda mais explosiva. Clássicos dessa magnitude jamais podem ser considerados resolvidos de antemão, e qualquer excesso de confiança costuma ser castigado. Na imprensa esportiva, especialistas dividiram opiniões. Alguns entendem que Felipe Luís apenas demonstrou confiança em seu trabalho e no elenco rubro-negro. Outros, no entanto, afirmam que sua fala foi um equívoco estratégico, pois acaba inflamando o adversário. Torcedores do Flamengo comemoraram a declaração, interpretando-a como um sinal de força. Já a torcida do Vasco se mobilizou nas redes sociais, criando campanhas de apoio aos jogadores e exigindo máxima entrega no clássico. Vale lembrar que o Vasco, mesmo em momentos de fragilidade, já foi protagonista de vitórias históricas sobre o rival. O passado mostra que, no futebol, a bola pune quem subestima o adversário. A declaração de Felipe Luís também repercutiu em antigos ídolos vascaínos. Alguns jogadores aposentados criticaram publicamente a atitude, lembrando que respeito é um dos pilares que sustentam o esporte. Enquanto isso, no campo de treinamento, a comissão técnica do Vasco intensificou a preparação. O elenco tem se dedicado com afinco, justamente para transformar as palavras do adversário em uma motivação adicional. O ambiente nos treinos é de foco absoluto. A ordem é não se deixar abalar emocionalmente, mas usar a declaração como incentivo para buscar um grande desempenho. Torcedores que acompanharam os treinos relataram que o clima é de concentração e união. O grupo parece determinado a responder dentro de campo. Especialistas também destacam que esse tipo de provocação pode aumentar a pressão sobre o próprio Flamengo. Se a vitória não vier, a declaração de Felipe Luís poderá se voltar contra ele. O episódio mostra como o clássico transcende o aspecto técnico e atinge também o psicológico. A guerra de palavras, muitas vezes, antecede a batalha no gramado.
Para o Vasco, a missão é clara: transformar a indignação em garra e mostrar que o respeito precisa ser reconquistado dentro das quatro linhas. Enquanto isso, a torcida Cruz Maltina prepara uma grande mobilização para o domingo. A expectativa é de arquibancadas pulsantes, com o grito de incentivo ecoando forte. Resta saber se o Vasco conseguirá transformar a provocação em combustível e, quem sabe, calar os que já se consideram vitoriosos antes da hora. E você, vascaíno, o que você achou dessa notícia? Como essa situação pode afetar tecnicamente o Vasco da Gama? Aqui no Gigante da Colina em Foco, queremos saber sua opinião sincera. Comente aqui embaixo o que você acha dessa situação e como isso pode impactar o time como um todo. Aproveita e fortalece o canal com sua inscrição, deixa o like no vídeo e compartilha com os amigos vascaínos. Informação e debate com seriedade, você encontra aqui. O episódio envolvendo Felipe Luiz e sua declaração sobre o clássico contra o Vasco tem impactos significativos no ambiente cruzmaltino. Do ponto de vista emocional, cria-se uma oportunidade rara de transformar desrespeito em motivação. Historicamente, o Vasco sempre se fortaleceu nos momentos em que foi subestimado. A lembrança de vitórias emblemáticas contra o Flamengo, mesmo em fases de instabilidade, serve de inspiração para o elenco atual. Do ponto de vista psicológico, a provocação aumenta o senso de união entre os jogadores. A ideia de defender a honra do clube e da torcida pode gerar uma entrega ainda maior no clássico. No entanto, também é preciso cautela. A pressão adicional pode ter efeito inverso caso a equipe não consiga impor seu jogo. Por isso, a preparação mental se torna tão importante quanto a física. O técnico do Vasco terá o desafio de equilibrar motivação e serenidade. Usar a fala de Felipe Luiz como estímulo sem permitir que o nervosismo atrapalhe a execução tática será fundamental. A declaração também mexe com o torcedor. A mobilização da arquibancada pode ser decisiva, transformando o São Januário ou o estádio do Clássico em um verdadeiro caldeirão. Para a diretoria, o episódio é visto como um teste de caráter para o elenco. Uma vitória teria peso simbólico imenso, mostrando que o Vasco ainda sabe se impor diante das provocações. Caso o resultado não seja favorável, no entanto, o impacto pode ser doloroso. A fala de Felipe Luiz ganharia ainda mais força, reforçando uma narrativa de superioridade rubro-negra. Por isso, o clássico assume contornos de decisão, mesmo sem valer título imediato. O prestígio e o orgulho do clube estão em jogo. Especialistas em futebol lembram que declarações precipitadas já derrubaram favoritismos em outras ocasiões. O Vasco pode ser o protagonista de mais uma virada histórica. No vestiário, líderes experientes têm papel fundamental. Jogadores mais rodados precisam orientar os mais jovens a manter o foco e não se descontrolar emocionalmente. O episódio também pode servir como oportunidade para consolidar a identidade do grupo. Um triunfo diante da provocação fortaleceria a confiança interna e criaria um novo marco na temporada. Em termos de planejamento, o Vasco terá de ajustar estratégias para explorar as fragilidades do rival e mostrar eficiência em momentos decisivos. O clássico também é uma vitrine. A resposta do Vasco em campo será observada por toda a mídia, podendo mudar a percepção sobre o potencial da equipe. Independentemente do resultado, a fala de Felipe Luiz já deixou sua marca. O clássico ganhou ainda mais peso e expectativa. Para o Flamengo, a pressão também aumenta. Se não confirmar a vitória, a declaração pode ser interpretada como arrogância e virar contra o próprio treinador. O Vasco, portanto, tem a chance de transformar o episódio em um divisor de águas. Mais do que os 3 pontos, está em jogo o respeito e a reafirmação da grandeza cruz-maltina. Na história do futebol, provocação e excesso de confiança raramente foram bons conselheiros. O Vasco pode, mais uma vez, provar essa máxima. Cabe agora aos jogadores e à comissão técnica aproveitar a oportunidade e mostrar, no domingo, que o Gigante da Colina jamais deve ser tratado como uma moleza. Essa foi mais uma cobertura completa do Gigante da Colina em Foco, trazendo todos os bastidores das notícias mais quentes e suas consequências para o nosso Vascão. Se você chegou até aqui, fortaleça o canal com seu like, se inscreva e compartilhe esse vídeo com seus amigos vascaínos. Sua participação é essencial para mantermos nossa comunidade forte e bem informada.
Nos vemos no próximo vídeo com mais notícias quentes, sempre com respeito à história e à paixão do torcedor do Gigante. Aqui é Vascão, com informação séria e conteúdo de verdade.